Olá, amigos. Agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física. E para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, né? Será apresentado um vídeo com um experimento a você. E nessa atividade, nós vamos utilizar uma metodologia científica, tá? Ou seja, vamos usar o passo a passo, né? Utilizando de tal forma que nessa atividade, né, você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física. Ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por uma parte da física que você estudou, né? É uma aplicação. Então, observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar. Só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isto formalmente, né? Como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? Existem dois fenômenos ondulatórios que são típicos de fenômenos ondulatórios. A interferência e a difração. A difração é um fenômeno mediante o qual a onda contorna obstáculos, né? E, no processo, vai gerar a interferência de muitas ondas, né? De forma que o que nós vamos ver aqui são experiências, primeiramente, envolvendo a difração, mas a difração é sempre bom lembrar que ela resulta de um conjunto de interferências, né? E, finalmente, nós vamos falar de uma experiência famosa, né, feita por Newton, né? Os anéis de Newton, para ilustrar o fenômeno da interferência. Então, vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, aqui a gente vai fazer uma experiência bem simples. Basta ter um laser. No caso, eu comprei esse laser, que é usado basicamente para fazer aquelas figuras, né? Aquelas figuras coloridas. E eu tirei o motor que tinha uma rede de difração que fazia aquelas figuras, né? Então, eu tive que abrir, tirei esse motor, né? E deixei apenas o laser. Então é bem interessante porque esse tipo de fonte ele tem dois lasers, o laser vermelho e o verde. Então você pode utilizar ou o laser vermelho, né, ou o laser verde. Olha, né? Basta tirar aquele anteparo. Só que tomando cuidado de não olhar diretamente essa fonte de luz, né? Porque é de alta potência. Para efeito da difração, aí é o comprimento de onda, né? Que é diferente num caso e no outro, exatamente, né? Exatamente. Você pode fazer o experimento, o mesmo experimento, com comprimentos de onda diferentes, né? Então nós vamos usar aqui o laser verde, que ficou um pouco mais intenso, né? Na gravação ficou melhor. E a ideia é usar um fio de cabelo, né? Um obstáculo bem fino, né? De forma que a gente possa observar a difração da luz, né? Porque a luz tem um comprimento de onda pequeno e você tem que colocar um obstáculo mais ou menos da ordem de grandeza, né? Do comprimento de onda. Então eu coloquei aqui um fio de cabelo, né? Colei com fita crepe. E a ideia é fazer o laser incidir sobre esse fio de cabelo. Né? E por meio das equações a gente pode determinar qual é o diâmetro, qual é a espessura desse fio de cabelo. Né? Então essa é uma coisa interessante para você medir sem ter que tocar no objeto. Né? Uma aplicação interessante. Bem interessante, né? De repente eu vou colocar um paquímetro, um micrômetro aqui para medir e de repente eu posso amassar o fio de cabelo. Então eu posso medir o diâmetro desse fio sem tocar. Então, por meio da difração. Então a ideia é colocar o laser, ali o ponto, laser, e colocar o fio de cabelo bem na frente, olha só, do meu fio de cabelo. Tá aqui.
né? Então nós vemos que aparecem ali franjas, né? Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Ali, exatamente nesses pontos, né, são os pontos onde houve... São pontos de máximos e mínimos, né? Exatamente. De intensidade da luz, né? Exatamente. Interferências, né? Construtivas e destrutivas. Então, a ideia é medir a distância do máximo central... Exatamente, o máximo central e o primeiro mínimo, ou o segundo mínimo, o terceiro mínimo. Então, o ideal é pegar essa distância, né, o maior possível. Por exemplo, se eu pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, digamos, o quinto mínimo, né? Então, para o quinto mínimo, eu vou usar na minha fórmula para determinar o diâmetro do fio, eu vou usar m igual a 5. Né? Então, nós vamos utilizar essa fórmula, né, a fórmula da difração. D seno de θ é igual a m lambda. M seria o número do mínimo que você pegar. No caso 5. No caso 5. Se eu pegar o primeiro mínimo, o m seria igual a 1. Né? Lambda é o comprimento de onda da luz laser aqui. Né? Que no caso é o laser verde. Está da ordem de 530 nanômetros. Né? 530 vezes 10 a menos 9 de metros. Né? Esse é o comprimento de onda desse laser. Seno de θ, né? O que seria o seno de θ? Basicamente, é o ângulo entre o máximo central aqui, né, e o quinto mínimo. Então, você tem aqui um triângulo retângulo e aqui eu tenho esse ângulo. Né? Então, como é que eu determino o seno desse ângulo? Bom, para pequenos ângulos, o seno de θ é praticamente igual à tangente de θ, né? Ou igual a θ. Agora, a tangente de θ é mais fácil de determinar. Porque eu tenho aqui um triângulo retângulo, aqui eu tenho o cateto oposto, né? E a distância desse anteparo até aqui no fio de cabelo, né? Eu tenho ao outro cateto. Né? Tendo o cateto oposto e o cateto adjacente, eu tenho então a tangente do ângulo. Então, dado a tangente do ângulo, que é praticamente igual ao seno do ângulo, eu posso determinar qual é o diâmetro do fio de cabelo. Então, vai ficar como uma atividade experimental. Né? Quer dizer, você pode determinar algo muito pequeno, muito fino, né? Sem tocar e de forma mais precisa. Muito bom. É uma aplicação, inclusive. Uma aplicação, né? Prática, sim. Muito bom. E aí você quer fazer essa análise científica de uma maneira mais formal, né? Como faremos isso? Bom, existem várias formas de descrever um experimento. Aqui é uma delas, mas qualquer uma outra tem que conter, pelo menos, essas informações. No início, né, na primeira parte, vamos identificar, localizar a área, o título e o objetivo. Então, na primeira parte, você tem que identificar-se, né? Então, é o nome do estudante que é responsável por essa descrição, essa análise, né, do experimento científico. Depois você vai colocar aqui a parte da física que está relacionada, né? É mecânica, é eletricidade, é ótica, especificando, né? Então, por exemplo, qual é a parte da ótica? É ótica física, ótica geométrica, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então, é importante ao observar o experimento que você identifique qual é a área específica da física que está sendo analisada. É o movimento retilíneo, o movimento curvilíneo. Né? Depois você vai colocar um título. Nesse título, nunca você começa com um verbo. Né? Sempre coloca avaliação, análise, investigação. Lembrando que em qualquer descrição, análise ou relatório, né, você sempre, nunca coloca na primeira pessoa. Né? Eu analisei, eu fiz isso. Não, nunca se coloca. No objetivo, você vai começar com o verbo. Tá? Avaliar, determinar, investigar. Né? Então, título sem verbo, objetivo com verbo. Então, nunca usar a mesma raiz da palavra nos dois. Então, determinação, determinar. Avaliação, avaliar. Não, isso fica um som ruim para descrever. Né? Isso denota pobreza de linguagem, né? Que não se deve ter em um relatório científico. Né? Na segunda parte, nós iremos fazer uma representação esquemática e os materiais utilizados. Né? Na representação, né, você vai colocar aqui, ilustrar o que foi analisado em forma de esquemas ou desenhos. Né? Não precisa ser um desenho artístico, bonito, não, mas um desenho que possa se identificar o que é. Pode ser triângulos, quadrados, círculos, não tem problema. Pode ser figura geométrica, mas que identifique com um nome ou então com uma referência. Você vai visualizar o experimento
indicando as partes principais deste experimento. Depois vai colocar os materiais que foram utilizados, né? Foi utilizado uma régua para quê? Para isso foi utilizado. Então a descrição tem que colocar os materiais e como eles foram utilizados ali naquele experimento. Okay? Na terceira, importante nessa parte, deve-se colocar os detalhes do experimento observado. Ou seja, né, tem que ficar sempre bem detalhado. É a parte mais detalhada de uma descrição ou de um relatório, né, de uma coisa que você está observando. E a terceira e última parte, você vai colocar quais os princípios da física que foram identificados naquele fenômeno. Nessa primeira parte aqui, você vai enumerar conceitos, leis, lei de Newton, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Qual é o princípio da termodinâmica, qual é a teoria da física que foi comprovada, qual é o conceito físico que está relacionado àquele experimento. E na última parte você vai fazer uma discussão dos resultados, né? Você vai interpretar aquilo que foi observado baseado nos princípios que você identificou. Acontece isso por causa do princípio tal, tal e tal. Então é importante colocar essa última parte. Assim você terá feito uma análise de um experimento adequadamente. Ok?